Adriano, por que alguns ovos vêm com 2 gemas? Você já viu ovos com 2 gemas num ovo só? 2 gemas num ovo só. Já viu isso? Essa é uma ótima pergunta enviada pelo professor Paulo Sérgio. Vamos entender. Primeiramente, nós precisamos saber o seguinte. Na hora de formar um ovo, a galinha, ela começa a formar o ovo através da gema. A gema é o primeiro passo. Depois da gema vem a clara e depois da clara vem a casca. Essa é a sequência. A galinha começa liberando a gema pelo ovário. Só que em algumas galinhas que têm um ciclo hormonal irregular, que geralmente são as galinhas mais jovens que têm isso, elas desenvolvem então 2 gemas e passam então para um oviduto. O oviduto é geralmente onde as galinhas depositam as gemas. O oviduto é ele que vai fazer então as claras e vai revestir com a casca antes de ser postado, ou seja, antes de botar, né? Então o oviduto ele vai juntar essas 2 gemas, produzir a clara, produzir então a casca e aí liberar para fora da galinha. Então geralmente acontece por conta de um ciclo hormonal irregular. Principalmente acontece isso com galinhas mais jovens. Claro que existe algumas espécies de galinhas que tendem a também ter mais facilidade de produzir 2 gemas em apenas um ovo. Agora, a nível de proporção é bem interessante que a cada um ovo, entre 1000 deles, aparece com 2 gemas. Então a proporção é de 1 para 1000. Você já comeu ovos que vinha com 2 gemas? Se não, uma hora você vai achar. Fica tranquilo, é extremamente saudável, assim como os demais ovos que tem uma gema só. Não tem nada demais nessa questão de saudável para o ser humano. Não, pode consumir à vontade. Só que isso acontece principalmente pela questão do hormônio irregular da galinha. Quando ela tá jovem, ainda tá formando, tá desenvolvendo, isso pode acontecer. Então, na hora de formar o hormônio, o ovo ali, a gema, acaba fazendo 2, porque tá tudo desregulado, aí vai lá, faz 2, e depois na hora de tá lá no oviduto, cria-se a clara, cria-se a casca, e aí põe pra fora.